Trindade é bíblica? Quem acha que é, levante a mão. Quem acha que não, levante a mão. Claro que é bíblica. Se não fosse bíblica, não seria uma doutrina. Agora eu quero que qualquer um de vocês que levantou a mão me mostre um texto na Bíblia onde a Trindade está, onde está escrita a palavra Trindade. Tem? Renato vai dar uma pesquisada só para tirar dúvida, né, Renato? Mas não adianta pesquisar, não. Você vai perder o seu tempo porque não tem. Essa palavra, ela não está na Bíblia. Mas o fato da palavra não existir na Bíblia não significa que ele não exista como conceito doutrinário do Novo Testamento. O fato de não ter a palavra escrita ali nos 1189 capítulos da Bíblia, nos 31 mil e poucos versículos, não quer dizer que não seja bíblica. Aliás, nem todas as coisas que são bíblicas estão escritas literalmente na Bíblia. Por exemplo, quando eu penso nos atributos de Deus, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, mas você não vai achar essas palavras na Bíblia. Você vai achar os conceitos da onisciência, você vai achar os conceitos da onipresença, você vai achar os conceitos da onipotência, assim como você vai achar os conceitos da Trindade também. O que nós encontramos na Bíblia, então, é muito mais do que uma palavrinha, né? São as informações que dão base para essas questões, tanto no que se refere aos atributos de Deus, quanto ao que se refere à Bíblia também. Aí alguns que são unicistas, né, e a gente vai ver daqui a pouquinho, eles debatem sobre isso, alegando que, como não está escrito na Bíblia, então não é Bíblia. É a mesma coisa, se eu perguntar para você, se fumar maconha é pecado, o que vocês acham? Agora, onde é que está escrito na Bíblia que fumar maconha é pecado? Onde é que você acha a palavra cannabis sativa, ou o termo cannabis sativa, ou maconha, ou marihuana, ou seja lá o que for na Bíblia? Você não vai achar. Mas o conceito do pecado está bem do que a palavra em si, né? E a gente precisa, então, entender isso. Agora eu quero dizer, logo de início aqui, que não é fácil a gente entender a questão da Trindade. É uma doutrina um tanto quanto difícil de compreender, até por causa da nossa limitação do conhecimento, do entendimento das coisas de Deus, né? O nosso entendimento, ele sempre vai ser limitado para compreendermos não só a doutrina da Trindade, mas qualquer outra sobre a natureza de Deus. Eu leio isso lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, nós lemos assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então significa que essa luta pelo entendimento das questões espirituais é uma luta que ultrapassa a nossa competência humana. É por isso que nós precisamos de uma ferramenta que se chama fé. Porque é com essa ferramenta que a gente vai acreditar nas coisas que a gente não consegue ver. Então é através dessa ferramenta da fé, da convicção que nós temos de que, por exemplo, a Bíblia o enredo de Deus para o homem, a revelação ativa de Deus para o homem, nós sabemos isso através da fé, que algumas questões que são sobrenaturais, elas só podem ser entendidas através da fé, né? Essa semana a gente estava até falando, não sei, aliás, deve ter sido aqui, que eu já não tenho, há tempos que eu não prego fora, né? Mas falando a respeito do peixe engolido Jonas, né? E tem gente falando que é impossível um negócio desse. É claro que é, do ponto de vista humano é.
Mas se você compreender como milagre de Deus, não é mais complicado do que pensar em Moisés abrindo o mar para as pessoas atravessarem, do que mortos sendo ressuscitados, do que a cura de lepra num tempo que não existia um entendimento médico a respeito disso, do que coxos andando, do que cegos enxergando, né? Qual é o maior milagre que você vê? É o Jonas ser engolido por um peixe? Ou é mortos ressuscitando depois de 4 dias, já fedendo, cheirando mal, né? Então aí a gente vê que a fé, de fato, é a ferramenta que nos faz entender. Agora, não é pelo fato de eu não conseguir entender as questões espirituais como eu deveria, que eu devo ser ignorante quanto ao assunto. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela traz diversas informações que nos ajudarão a compreender melhor essa doutrina. Com relação a ser ignorante, tem o texto de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: meu povo foi destruído pela falta do conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a Deus, eu também ignorarei vocês como filhos. Então, é claro que o povo de Israel, como nós, não tinha competência humana, não tinha conhecimento, raciocínio humano para entender todas as coisas que lhes eram transmitidas através da palavra de Deus. Mas eles precisavam aceitá-las, respeitá-las e crer nelas, a fim de que pudessem ser qualificados como pessoas que de fato amam a Deus e vivem os seus caminhos. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade, e quando eu penso na Trindade, eu preciso conceber isso na minha mente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a ver a questão do ponto de vista de uma concepção humana. Se Jesus é Deus, Jesus é Deus, sim ou não? Se o Espírito Santo é Deus, sim ou não? E se o Pai também é Deus, sim ou não? Então são 3 deuses, sim ou não? Não, obviamente que não. Um único Deus. É exatamente isso que a doutrina da Trindade vem demonstrar para nós. Os conceitos referentes à doutrina da Trindade vão nos mostrar isso, que nessa união existem 3 pessoas, 3 personalidades eternas, que são iguais em sua essência, mas são distintas nessa personalidade. Difícil compreender isso? Com certeza. Muito difícil. Mas nós vamos ver alguns textos aqui que vão nos elucidar quanto a isso. Eu não sei há quanto tempo faz que você não lê e não estudou sobre a doutrina da Trindade. Mas é muito importante que você tenha esse conhecimento, esse discernimento. O Marconi, você mandou o link para o pessoal da igreja? Mandou, né? Que bom que você não veio, mas você está aí. Eu sei que tem alguns aí que não perdem a oportunidade de estar conosco. Então, tem 3 coisas que eu preciso ter em mente quando eu abordo a questão da Trindade. A primeira coisa, quanto ao seu ser e à sua essência, Deus é um. Não existe mais de um Deus em essência. Quanto à sua personalidade, Deus é 3. São 3 personalidades numa única essência. E nós não podemos dividir a essência de Deus e nem tampouco confundir as pessoas. E aí você vai ver que não tem só aquela heresia que é a mais óbvia que aparece, né? Que fala que são 3 deuses. Tem outras heresias que são combatidas pelo conceito da Trindade, que nós precisamos entender. Primeira questão da distinção das pessoas. João capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para estar sempre com vocês. Então eu pedirei
ao Pai um outro Consolador. O mundo não pode receber porque não o vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Aqui a gente começa a elucidar. Primeiro a gente vê a questão da distinção das pessoas. Isso é muito claro. Cada uma delas tem características específicas. Cada uma delas, às vezes, exerce atividades específicas. Mas elas nunca deixaram de coexistir. Elas sempre estiveram juntas, como uma única essência e um único Deus. Por exemplo, foi o Pai que enviou o Filho. João 8,18 diz assim: eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então, foi o Pai que enviou o Filho, duas personalidades. Foi o Filho que morreu na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, está se referindo a quem? A Jesus. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte da cruz. Então foi o Pai que enviou o Filho, foi o Filho que morreu na cruz, e por último é o Espírito Santo que habita em nós. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você percebe que são três personalidades, cada uma com uma função específica. Não é Deus, agora isso aqui a gente tem que entender. Não é Deus que às vezes aparece como Pai, que às vezes aparece como Filho, e que às vezes aparece como Espírito Santo, como se fosse um ator trocando de roupa e mudando a sua atuação em cada situação. Na verdade, essa é uma das heresias que eu falei, que é tão terrível como a heresia que refuta a Trindade, por dizer que são três deuses, é aquela que é uma doutrina que é conhecida por modalismo ou unicismo. E essa não é bíblica. Deus é um em essência, mas são três personalidades distintas. Tem textos aqui que a gente vai ver isso. Apesar da distinção entre as pessoas, e isso é bom que fique bem claro, existe uma perfeita concordância. Nenhuma das pessoas age de maneira independente das outras. E onde um está, o outro está também. Pois quanto à sua essência, Deus é um só. Então, Deus ele sempre está presente com as suas três personalidades. Ele sempre está presente dessa forma. As três pessoas são iguais no ser, no poder e na glória. Cada um sendo chamado de Deus, cada um possuindo atributos que são exclusivos de Deus, cada um praticando obras que só podem ser divinas, e cada um recebendo honras que só podem ser feitas a Jesus Cristo. Vamos ver. Primeiro, sendo chamado de Deus. Primeiro, Deus Pai. João 6, 27. Olha Deus Pai sendo chamado de Deus. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O Pai está sendo chamado de Deus. Segundo o Filho, Hebreus capítulo 1, versículo 8, entre outros tantos textos. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O teu trono, ó Deus, está falando a respeito de quem? De Jesus Cristo. E ele está sendo chamado de Deus. E o Espírito Santo também é chamado de Deus.
Um dos textos, o texto de Atos, capítulo 5, nos versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás entrasse no seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu por propriedade? Ela não te pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tais coisas? Você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Quem é o Deus a quem ele se refere que Ananias mentiu? O Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo, ele é chamado de Deus. Então aí começa a elucidar, né? Você começa a perceber. E aqui eu citei 3 versículos, mas são diversos versos que vão mostrar essa verdade. Diversos versos que vão mostrar o Filho sendo chamado de Deus, o Espírito Santo sendo chamado de Deus e o Pai sendo chamado de Deus. Uma outra coisa que os 3 possuem são atributos divinos. Primeiro tem que entender o que é um atributo exclusivo de Deus. Um atributo exclusivo de Deus, por exemplo, a imutabilidade, é um atributo exclusivo de Deus. Deus é o único que não muda. Nós mudamos em todos os aspectos. Nós mudamos intelectualmente, nós podemos mudar alguns conceitos que nós temos a respeito das coisas da vida, do dia a dia. Nós mudamos fisicamente, pode ver que hoje eu estou muito mais bonito do que quando eu tinha 18 anos. E pode ter certeza que estou mesmo, viu? Porque a gente muda. Agora, Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Então, assim sendo, a imutabilidade é um atributo exclusivo de Deus, como a onisciência, como a onipotência, como a onipresença, como a imortalidade e daí por diante. Então, vamos ver os 3 personagens, as 3 personalidades de Deus sendo chamadas, tendo esses atributos divinos no caso da imutabilidade. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, que não muda como sombras inconstantes. Imutabilidade. Esse versículo dá conta. Você está projetando os versículos? Não, né? Não? Tá? Então, esse versículo dá conta da imutabilidade de quem? Do Pai. Aí, existe um outro versículo, entre tantos, que vai falar da imutabilidade do Filho. É Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele mudou? A quem se refere o texto? A Jesus Cristo. Será que eu posso falar, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre? Não. Existe alguém que pode dizer isso? Só Deus. Mais ninguém. E o Espírito Santo também. E aqui eu quero ver o atributo da eternidade. Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais, então, o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. O Espírito Santo é Deus, realizando as obras divinas. Atos 3, versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. A quem se refere aqui? Quem é esse Deus que o ressuscitou dos mortos? Quem é? Primeiro, quem foi que morreu, o autor da vida? Jesus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, se referindo ao Pai.
Olha agora em João 5:21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dar. Quem mais aqui pode dar vida a quem quiser? Existe alguém? Aí você vai dizer, olha pastor, tem um médico lá em Teixeira de Freitas que ele é fera para fazer aquela ressuscitação. Mas ele faz isso com quem ele quer? Ou ele tenta e algumas vezes consegue e outras vezes não? Porque existem tecnologias hoje que permitem isso, né? Mas não é uma coisa que é feita segundo a vontade do médico. Até porque se fosse, ninguém mais ia morrer, né? O médico ia salvar todo mundo, ia tirar todo mundo da morte. Existem aquelas EQMs. Quem sabe o que é EQM? EQM é experiência quase morte. EQM é uma experiência em que uma pessoa passa por um processo em que o coração para durante 8, 10 minutos, 12 minutos, e depois ela volta, dizendo que teve algumas visões, algumas revelações, né? Aí agora eu pergunto, será que foi o médico de fato que deu a vida de volta para aquela pessoa ou foi o próprio Deus? Quem é que deu a sabedoria ou a inteligência para aquele médico, para que ele pudesse fazer isso? Só quem faz obra divina é Deus. E dar a vida é uma obra divina. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quem é aqui agora que dá vida? O Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito. Agora as honras divinas. A Bíblia diz que nós não devemos adorar a ninguém, senão a só Deus. Eu só devo adorar a Deus, eu só devo prestar louvor a Deus, eu só devo reverenciar a Deus, eu só devo... existe um termo que se usa, dizendo, não está adorando, está venerando, mas adorar e venerar, querido, é a mesma coisa. É só você procurar no dicionário que você vai ver que são sinônimos. Adorar e venerar. Eu não posso adorar, não posso venerar. Porque é o que o texto diz. Mas vamos ver então, já que eu só posso adorar a Deus, vamos ver biblicamente quem é que recebe honras. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Quem é a personalidade de Deus aqui que está sendo adorado? O Pai. João 5:23. Para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra ao Pai que o enviou. Quem está sendo honrado aqui agora? O Filho. E Mateus 12:31. Por esse motivo eu lhe digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados do homem, para o homem. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele tem que ser adorado, ele tem que ser respeitado. E aqui é o Espírito Santo de Deus. Então a mesma honra que se dá ao Pai, se dá ao Filho e se dá ao Espírito. Quer dizer, uma honra só para 3 deuses? Quantos deuses são? Quantas personalidades? Uma essência e 3 personalidades. A Bíblia diz que é um único Deus. É engraçado que tem gente que questiona. É que no Novo Testamento a Trindade fica mais evidente. Aí tem gente que fala assim, mas aí é fácil. No Novo Testamento, isso aí foi escrito pelos seguidores de Jesus Cristo, mas a gente vive a Bíblia toda. Será que no Velho Testamento também tem evidências a respeito da Trindade? O que você acha? Vamos dar uma olhada? Bom, aí eu tenho que começar no Velho Testamento, como eu comecei com o Novo Testamento. No pressuposto que é verdadeiro, que é bíblico, que existe um único Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Quantos senhores existem? Quantos deuses existem? Então a Bíblia deixa claro, assim como ela deixou claro
lá no Novo Testamento, ela deixa claro no Antigo Testamento também, que existe um único Deus. Olha lá no Novo Testamento, Marcos 12, 29 e 30. Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Então, Jesus Cristo, repetindo, chamar. Aquele texto que nós lemos, Deuteronômio 6, é chamado como Shema. Ele tem essa expressão, são alguns versículos que eram recitados por todo o povo de Israel todos os dias. Todos os dias esses versículos eram recitados, até o versículo 10. Então, todos os dias o povo de Israel recitava, para nunca se esquecer que Deus é o único Deus, que as crianças precisavam entender disso, é por isso que eles falavam: olha, escreve isso, ensina as crianças, fala isso quando deitar, quando levantar, coloca nos umbrais das portas, faz de tudo para que ninguém esqueça isso. Romanos capítulo 3, 30 também vai dizer isso. Visto que existe um só Deus, pela fé justificará os circuncisos e incircuncisos. Quantos deuses? Um só. Por que então que o Velho Testamento não foi mais específico sobre isso? Primeiro eu tenho que lembrar que a Bíblia é um livro de revelação progressiva. É um livro de revelação progressiva. Em Efésios capítulo 3, versículos 2 a 5, nós lemos: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer aos judeus. Então, quer dizer, por que lá no passado a gente já não via algumas coisas mais explícitas a respeito de Cristo? Porque isso, com toda certeza, ia trazer uma grande confusão na cabeça daquelas pessoas, né? Uma exposição mais explícita da Trindade no Antigo Testamento, com certeza ia trazer algum tipo de confusão, principalmente por causa da grande tendência politeísta. O mundo era politeísta. Todo mundo entendia o mundo como um mundo de muitos deuses, né? E diferente, inclusive, hoje, porque hoje, quando a gente define que há um só Deus, e a gente sabe que tem um só Deus e ponto final. O judeu não, ele acreditava no único Deus verdadeiro, mas ele considerava a possibilidade de outros deuses. Então, principalmente para eles, se trouxessem a doutrina ou esse conceito da Trindade de uma forma mais forte, provavelmente teriam certa dificuldade. Mas quando nós lemos o Velho Testamento à luz do Novo Testamento, nós percebemos claramente no Velho Testamento a natureza triuna de Deus. Seja por passagens que Deus se refere a Ele mesmo no plural, ou pelo uso de palavras no sentido composto. Vamos ver algumas. Juízes, capítulo 2, versículo 12. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira de Deus. Está vendo como eles consideravam a existência de outros deuses? Hoje a gente não considera. Existe outro Deus hoje? Sim ou não? Nunca existiu. E a gente não considera, a nossa cultura não nos dá a nós que somos cristãos, é claro, né? Nós não consideramos a existência de outros deuses. Mas quando você olha textos como Gênesis 1, 26, você começa a perceber a presença de uma figura plural do único Deus verdadeiro. Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos
o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu pergunto para você, quantos estavam ali fazendo o homem? 1, 2, 3, 5, 10? É por isso que você tem que ler esse texto a partir de um conceito, um contexto lá no Novo Testamento. Senão alguém pode fazer, podia ser um exército até a Bíblia. Façamos, está no plural. Não, o que o texto vai nos mostrar aqui é uma coisa muito simples, que Deus estava presente. Quantos são os criadores do homem, os criadores dos peixes, os criadores de todo mundo? Quantos são? Não, é um só. É um só. Agora que se manifesta em 3 personalidades. E eu vou entender essa visão das 3 personalidades com mais clareza onde? No Novo Testamento. Pai, Filho e Espírito Santo. Não se falava isso no Velho Testamento. Isso é conceito neotestamentário. Você está entendendo como é importante você ter o conceito, você saber exatamente o que você faz? Isaías, versículo 8, do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8 de Isaías. Então ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz de quem? Ouvi a voz de quem? Do Senhor. Então ouvi a voz do Senhor. De quantas pessoas? De uma. Como clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Olha o pronome. Quem irá por? Quantos senhores? Um único Senhor. Então eu ouvi a voz do Senhor. Um único Deus. Mas aqui ele está se manifestando no plural. Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está começando a perceber isso? Como lá no Velho Testamento existe uma manifestação pluralista da pessoa de Deus. Gênesis 11, de 6 a 7. E disse o Senhor, disse quem? O Senhor. Quantas pessoas? Quantos seres? 1. Eles são um só povo e falam de uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejaram fazer. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Quantos senhores? 1. Mas aí está no plural. Venha, desçamos e confundamos. Quem é que ia descer com Deus para fazer isso? Os anjos? O que você acha? Só Deus tem esse poder. Então, os 3 personagens, as três personalidades de Deus estavam sempre agindo junto. Aí você vai dizer, mas pastor, nem sempre eu vejo os 3 juntos na Bíblia. Eles estão sempre juntos. Em alguns momentos, um se destaca mais do que o outro. Quer ver uma coisa? No Velho Testamento, qual das 3 personalidades tinha maior destaque? Hein? O Pai. Mas o Filho estava junto? Lá no livro de Salmos você vai ver isso várias vezes. O Espírito Santo estava junto? Mas qual é o que se destacava mais? O Pai. No começo do Novo Testamento, qual dos 3 se destacava mais? O Filho. Mas o Pai estava junto? E o Espírito Santo estava junto? Mas tinha um que tinha um destaque maior, tinha uma participação maior. E hoje, quem é que se destaca mais? A gente vai falar, alguns vão dizer Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo, ele fez a obra e nos salvou. Nós nos submetemos a Jesus Cristo, como nos submetemos ao Pai, mas quem é que nos convence? Quem é que nos dirige? Quem é que vive em nossa vida? Quem é? E o Pai deixou de estar próximo de nós? O Filho deixou de estar próximo de nós? Você percebe isso, irmãos?
como em cada momento um deles tem uma participação mais efetiva, sem, contudo, desprezar os demais. Sempre juntos. Quando Jesus é batizado, por exemplo, Jesus ali, para ser batizado, uma voz do alto dizendo: esse é meu filho amado, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Quantos deuses? Um único Deus. Quantas personalidades? 3. Vamos ver a Trindade em Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E aí, para a gente entender um texto desse, a gente tem que ir para o hebraico, para poder entender um pouquinho. Bereshit bara Elohim. Né? Então, Elohim é um termo plural. Se fosse uma única pessoa, seria El-Noam. Elohim é um termo plural. No princípio criou Deus. Então, quando você lê isso no hebraico, para nós não. Mas no hebraico, o judeu, quando lê isso, ele entende que há uma pluralidade ali. É um termo plural. É como se fosse um pronome no plural. Né? Não é o eu, é nós. É diferente. Se fosse o eu, seria Eloá. Então era Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? A Trindade no Shema também. O Shema hebraico que eu acabei de falar. Lá, na palavra em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, de novo eu quero recorrer ao hebraico, está escrito assim: ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A palavra único no original é Echad. Echad. E Echad é Shema Israel Adonai. Adonai Echad. A palavra Echad é a palavra única no original. Só que Echad é uma palavra composta. Não é uma palavra simples, como no caso lá de Elohim e Eloã. Né? A unidade composta é a mesma que se usa quando se fala que o homem e a mulher se tornariam uma só carne. É a mesma palavra, uma só carne. Então é a mesma palavra, uma só ali, único, uma só carne. Significa o quê? Que eles se fundiram e transformou, então, bom, se é uma só carne, porque tem gente que vai falar mais ou menos isso. Então, quer dizer, ele não é nem mulher nem homem. Virou uma coisa só, que a gente sabe que dizem por aí, não tem nada a ver. Uma só carne significa que eles não deixaram de ter personalidades diferentes, mas que eles agora vivem em harmonia. É assim. É assim que vai ser a Samara e o Bruno quando se casarem. É uma harmonia. É assim que é a Júlia e o Júnior quando se casaram. Uma só carne. Mas o Júnior não deixou de ser Júnior. A Júlia não deixou de ser Júnior. O Bruno não deixou de ser feio. E nem a Samara vai deixar de ser bonita. São separados. E a gente precisa entender isso. Gênesis capítulo 2, 24. Né? O que a gente falou aqui, deixa lá o homem, seu pai e sua mãe. Alguém e assado. É a mesma palavra que é usada lá em cima, né? Para ser uma só carne. A Trindade agora naquele do homem. Está muito difícil isso? É um pouco complicado, né? É como eu disse, essas coisas, elas são um pouco complicadas, mas para você poder entender, às vezes tem que aprofundar um pouquinho. Na criação do homem, então, a gente já viu o texto, façamos o homem, façamos, no plural, o homem é a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui eu vejo, primeiro, que a criação foi planejada. Não foi algo que surgiu assim de estar, foi planejado. E se foi planejado, foi mais de uma pessoa. Segundo, que havia alguém ali do lado de Deus.
E quem é que podia ser criador senão o próprio Deus? Terceiro, que esse alguém que estava do lado de Deus vivia em harmonia de Deus, porque ele não disse faça como se fosse uma ordem, e nem faremos como se ele já tivesse decidido, tomado uma decisão e estivesse mandando alguém fazer aquilo que ele já decidiu. Ele diz, façamos. E quarto, alguém igual a Deus, porque ele diz, conforme a nossa imagem e semelhança. Não podia ser um anjo. A nossa de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 48, versículo 16, eu vejo de novo a Trindade. Eu estava ali, se referindo a Jesus, e o Senhor Deus, se referindo ao Pai, me enviou a mim e a seu Espírito, se referindo ao Espírito Santo. Agora é um texto que, obviamente, os hebreus não iriam entender como nós entendemos. Eles poderiam até entender o Jesus aqui, o eu estava ali, como Messias, mas que para eles não é Jesus. Para eles, Jesus foi um grande profeta, assim como para os muçulmanos, né? Mas não o próprio Messias. Eles aguardam até hoje. Você já viu o povo hebreu no Muro das Lamentações fazendo assim? Você sabe o que eles estão fazendo ali? Alguém sabe? Eles estão clamando pela vinda do Messias. Quando você vê os muçulmanos ali com aquele chapéuzinho, aquela trancinha, fazendo assim, eles estão clamando pela vinda do Messias. Até para que o templo seja restaurado. Essa é a visão. Agora, analogia. Vamos pensar em analogia. Se mesmo assim ainda está difícil da gente entender essa coisa de 3 em 1, vamos pensar em algumas analogias para ver se ajuda para a gente entender isso. Né? E a gente sabe que a analogia não é outra coisa senão um ponto semelhante entre coisas diferentes que podem ajudar a compreender um pouco aquilo que nós queremos mostrar. Primeira analogia da água. Eu gosto muito dessa, é que eu mais uso. Qual é a fórmula química da água? H2O. Se você ferver a água, qual vai ser a fórmula química daquele vapor? H2O. Se você congelar a água, qual é a fórmula química daquele gelo? H2O. Quantas formas? Quantas essências? Uma única essência. 3 formas diferentes. Uma única essência. Deu para perceber? Uma outra analogia é o Sol. O Sol também é uma analogia que a gente usa. O Sol quantos são os nossos sóis aqui? São quantos? Nós temos um só, existem milhares, infinitos sóis no universo. Mas nós somos iluminados por um único Sol, não é isso? Ou eu estou errado? Me ajuda aí os universitários. É um único Sol, muito bem. Mas esse Sol, ele é composto de fogo, luz e calor. Sim ou não? Sim. Fogo, luz e calor. Você não consegue olhar diretamente para o Sol em determinados momentos do dia. Mas você vê o que ele ilumina se você olhar ao seu redor. E você sente o calor dele na sua pele, ainda mais num lugar como esse que nós estamos, né? E daqui uns dias o bicho vai pegar. Se em plena primavera nós tivermos 41 graus, eu já estou pensando o que vai ser de nós no verão. Né? Eu não passei aí no verão inteiro aqui não, mas já me disseram que é meio fresquinho, né? Principalmente se tiver coragem de gastar os R$300 de ar-condicionado, vai ficar bem fresquinho. Caso contrário, não vai conseguir. Deu para entender essa analogia do Sol? Você não pode olhar direto para ele, você pode ofuscar sua vista, mas se você olhar ao seu redor, você vê ele clareando e você sente o calor dele. É um único Sol que tem 3 funções diferentes.
Igual o tempo. O tempo é outra analogia que a gente pode usar. O tempo ele pode ser presente, passado e futuro. Mas quantos tempos? Um único tempo. Por exemplo, eu estou falando aqui agora Estou falando aqui agora Mas o que eu falei há um segundo atrás é o quê? E o que eu vou falar daqui a 10 segundos é o quê? Está vendo como é relativo? Então, é o mesmo tempo. Só que é um tempo que ele difere em determinadas situações. Então, é uma analogia que você faz. É um tempo que pode ser passado, e quando eu apresentei esse início desse texto, fiz isso no presente, ele era passado. O que eu estou falando exatamente agora é presente, e o que eu vou falar no final é futuro. Só que quando eu terminar no futuro, já não é mais futuro, já é passado. E enquanto eu estiver falando, já não é passado nem futuro, é presente. Deu para entender essa analogia? Uma outra analogia vem da matemática. A gente gosta de matemática. Esse dia a gente falou da matemática aqui. Matemática de Cristo. 1 mais 1 mais 1 é igual a? 1 mais 1 mais 1 é igual a? E se for 1 vezes 1 vezes 1 é igual a? 1. Mesma quantidade de unidades. Mas se for somado, ele é 3. Se for multiplicado, ele é 1. Então, um aspecto prático da Trindade é algo que não podemos deixar de levar em conta. E precisamos prestar atenção. Por exemplo, João 4, versículo 16. Agora a gente vai filosofar um pouquinho. Se está conosco aí também, você pode filosofar. 1 João 4, 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Deus amou alguém antes da criação? Sim ou não? Como é que ele poderia amar se não tivesse ninguém para ele direcionar o seu amor? Vê se você entende isso. Filosofia. Para que ele pudesse amar, tinha que ter alguém para ele direcionar o seu amor. E quem era o personagem que ele amou primeiro? A si mesmo. Como egoísta? Não. As suas 3 personalidades. E ali então ele desenvolve o amor. Né? Se ele não tivesse amado alguém antes da criação, ele só saberia o que é amor depois de ter criado. Mas antes da criação, ele já amava. E aí eu vou para Malaquias 3, versículo 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda. Ele é o mesmo sempre. Quem Deus poderia ter amado antes da criação, se nada existia antes dele? Quem? Quem? A ele mesmo, que se manifestava em 3 pessoas. Se Deus não fosse trino, se ele não tivesse mais de uma personalidade, ele também não poderia ter a natureza e os atributos que ele revelou possuir. Complicado isso, né? Mas é a forma mais simples que a gente tem para poder tentar explicar a Trindade. Porque se você entrar de cabeça na Bíblia, um Deus único que se manifesta em 3 pessoas, ou você vai para o unicismo, ou você vai para o politeísmo. E as 2 vertentes são erradas. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava... E o Verbo era... Muito bem. Como pode alguém estar com alguém e ser esse alguém ao mesmo tempo? Como pode? No princípio era o Verbo.
E o verbo estava, e o verbo era. Como é que pode uma pessoa, vou repetir, dizer que estava com Deus e que era Deus ao mesmo tempo? Então ali eram mais de uma personalidade que estavam juntas naquele momento. Ele estava com Deus, no princípio Jesus estava com Deus Pai e com Deus Filho, mas Jesus também era Deus, não, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, mas Jesus também era o Deus Filho. Deu para entender? Ou está complicando cada vez mais? O que vocês me dizem aí? Está dando para entender? Quem entendeu tudo até aqui, levante a mão. Quem entendeu pouca coisa, levante a mão. Quem não entendeu nada, levante a mão. Graças a Deus, ninguém levantou a mão. Nem o Levi, nem a Cadê o Levi? Está dormindo? Muito bem. É difícil, é um desafio intelectual para nós, mas mesmo com esse desafio intelectual, o verdadeiro cristão vive a Trindade. Ele conhece o amor, ele conhece a justiça de Deus, ele tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu melhor amigo, e ele experimenta a comunhão e a consolação do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 14 e outros textos do Novo Testamento dizem assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. E quando você vê lá na grande comissão, em Mateus 28, 20, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. 3 personalidades. Então, resumindo, para a gente poder encerrar, e se você quiser tomar nota, eu acho que é legal. Se não quiser também, aí você sabe, pastor, toda vez que você fala que vai mandar, nunca manda. Ninguém pede. Eu não vou mandar se não pedir, não adianta. Nenhum dos estudos que eu fiz até agora, alguém pediu para mim. Então, eu não vou mandar. Se você tem interesse, você pede que eu mando. Pastor, tem como me mandar? Tem, claro que tem, eu mando. Agora, se não pedir, não adianta. Você que está assistindo aí no YouTube também, pode pedir. Com todo prazer eu vou mandar. Né? Esse estudo ele é feito a partir de textos que a gente estudou, a partir de coisas que a gente incluiu, e ele está disponível para qualquer um. A gente, resumindo os versículos e a doutrina da Trindade. Triunidade são 3 pessoas interrelacionadas, existentes, inseparáveis, dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Vou repetir. A Trindade são 3 pessoas interrelacionadas, elas se relacionam entre si, interexistentes, elas existem, inseparáveis, elas não se dividem, dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Então você vê a Trindade na criação, Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Você vê a Trindade agindo logo que o homem pecou, Gênesis 3, 22, o homem é como um de nós. É o que diz o texto. Nós. Você vê a Trindade confundindo a língua da Torre de Babel. Desçamos e confundamos. Com certeza Deus não convidou os anjos para fazer isso. Era ele. Você vê a Trindade confundindo a língua da Torre de Babel. Você vê também a Trindade na visão profética de Isaías. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Você vê a Trindade no batismo de Jesus. Cristo foi batizado, Mateus 3, 16, 17. Cristo foi batizado, o Espírito desceu e Deus Pai falou: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você vê a Trindade na grande comissão e, portanto, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E por último, a Trindade na bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
seja com todos vocês. Amém. Amém, irmão?